Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar. E hoje, na programação do Vamos Conversar, o nosso assunto é tarifaço dos Estados Unidos, 50% sobre os produtos brasileiros. Eram 10% e o governo de Donald Trump acrescentou mais 40%. Eu estou muito bem acompanhado hoje, com dois doutores, gente que vive a economia no dia a dia. Paulo de Tarso Guilhom, homem que já foi, inclusive, presidente do Conselho Regional de Economia, e a Maria Tereza Bustamante, que também é economista, doutora em gestão de produção, que é ligada à Federação das Indústrias dos Estados de Santa Catarina. Aliás, os dois, né? O senhor já foi consultor da presidência e ela faz parte da diretoria atual. Pois bem, mais de vamos colocar 3 meses nessa brincadeira amplamente cercado de aspas, né? Mas o Brasil já curou as feridas, dona Maria Tereza? Seja bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. A ferida está aberta, ela continuará aberta, porque há de se reconhecer que o mercado dos Estados Unidos não é um mercado desprezível e nem substituível de forma imediata. Primeiro, esse aspecto mercadológico, mas antes do mercadológico, talvez seja mais relevante dizer que a ferida ela se mantém aberta porque nós temos uma relação diplomática, mais do que comercial, com os Estados Unidos, com 200 anos de existência. E na história do Brasil, efetivamente, nas últimas décadas, para fazer um corte temporal, não se registra nenhuma situação de impasse tão drástico como ocorreu com os Estados Unidos e, especificamente, quando a alegação comercial não corresponde à realidade. Exatamente. Nós temos uma balança deficitária, importamos muito mais do que exportamos. Então, não se enxergam razões de fato que consigam justificar o que vem acontecendo. Foi uma questão política se sobrepondo à econômica. Eu diria que há necessidade de fazer algumas análises um pouco mais abrangentes. E deixando de lado o aspecto político, partidário, alegado pelo presidente Trump, que não é o tema que nós temos como propósito falar, desde o ponto de vista econômico, há de se reconhecer que o presidente Trump, desde a primeira gestão em 2017, ele já tinha deixado bem claro que o seu governo estaria sendo pautado pela discussão da reindustrialização americana. Esse ponto não há como dizer que o presidente Trump está errado, porque, de fato, quando você vai olhar o resultado da balança americana comercial, o déficit é extraordinário. E, obviamente, isso tem uma razão de ser. As empresas americanas migraram para a China desde os anos 90, se instalaram no continente asiático, não é somente a China, mas particularmente com a atração de investimentos muito benéficos, que na época, não é mais hoje assim, a mão de obra era barata e, obviamente, houve uma desindustrialização americana. A questão é que, ao longo da campanha desse segundo mandato, ele também deixou claro que iria tratar das tarifas. O problema que se apresentou a partir do mês de abril, ou desde 20 de janeiro, quando ele assumiu, é a forma, não o que ele fez exatamente, mas a forma como ele fez, porque não é uma forma negocial, é uma forma impositiva e de uma maneira sem nenhuma base, nem nenhum fundamento que permita ao interlocutor, nesse caso os países, encontrar razões para as decisões que ele vem tomando. A senhora colocou um ponto interessante que eu perguntaria para o Paulo de Tarso Guilhom, que é essa questão da imposição. Quando você, num mercado que se falava amplamente, globalizado,
impõe, você tenta mudar a regra do jogo mundial. Este Make America Great Again é uma faca de dois gumes também para o governo dos Estados Unidos? Boa noite, seja bem-vindo. Eu queria agradecer o convite do Roberto Azevedo, um dileto amigo, um grande jornalista, nós nos conhecemos há algum tempo, e também agradecer a presença da nossa colega economista e parabenizá-la, porque eu também recebo algumas informações da Federação das Indústrias e vi que a nossa amiga aqui foi reeleita para o International Chamber of Commerce. Então isso é uma distinção muito grande e eu me sinto muito bem ao lado de vocês dois. Obrigado. Eu queria te dizer o seguinte, Roberto, na verdade, nós estamos falando aqui ainda há pouco, né? Nós temos mais de 200 anos de comércio internacional com os Estados Unidos. É uma tradição dentro do Brasil isso, né? Há 50 anos atrás, aproximadamente, quando eu trabalhava na Shell, no Rio de Janeiro, no Departamento de Economia, a gente tinha muita ligação com o setor internacional, do setor internacional econômico, né? E o que mais se dizia naquela época, já naquela época, estou falando de 50 anos atrás, se dizia o seguinte: os Estados Unidos têm dois grandes problemas, um grande déficit fiscal e um grande déficit comercial. 50 anos depois, como ela acabou de dizer, continua a mesma coisa. Sim. Esse déficit fiscal e esse déficit comercial abala internamente a economia deles. É como ela disse aqui também para nós, a nossa balança comercial de Santa Catarina é altamente deficitária. Mas, no caso do Trump, a dimensão é muito maior. Nós estamos falando de um país, né? Então, essa dimensão de déficit fiscal e comercial atrapalha, digamos assim, a vida do empresário que está lá. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, sinceramente, a minha opinião, eu não acredito que esse tarifaço tenha surgido em função de um motivo político. Não. Isso aí é apenas um mascaramento de uma situação, como eu falei, que incluir o pretexto, né? Incluir o pretexto, exatamente, um pretexto para poder chegar, então, no que interessa, que era reduzir o déficit deles, comercial, de alguma forma, né? Se eles vão conseguir isso agora, se eles vão recuar agora ou não, tudo leva a crer que sim, não é? Porque eles estão numa situação que o Brasil é deficitário, eles têm superávit comercial em relação à nossa balança, né? Então eles provavelmente vão mudar. O que eu falo, desde quando eu comecei a trabalhar como economista, é que a solução da economia não é pelo poder econômico, é pelo poder diplomático. Entendeu? A diplomacia... Que aparentemente, desculpa a interrupção, foi abolido nesse processo, né? Esqueçam a diplomacia. Exatamente. Esqueçam a diplomacia. Agora eles vão sentar novamente e vão conversar. A Federação das Indústrias, por exemplo, é uma instituição dentro de Santa Catarina, talvez seja, ou seguramente é a mais poderosa, que tem uma infraestrutura boa, tem excelentes profissionais trabalhando, tem uma estrutura muito boa, tem aquele observatório e tal. E o presidente da federação, o Gilberto Seleme, já esteve com Alckmin tratando dos interesses da indústria. Quer dizer, você tem uma indústria de Santa Catarina, eu me lembro que te falei ainda há pouco, né, que nós estávamos conversando, nós fomos lá conhecer o caçador e o que o Seleme tem lá. Se não me falha a memória, são 43 mil trabalhadores na indústria de madeira e 30 mil na indústria de móveis. São 73 mil pessoas. Muitas vezes Isso é o emprego direto, né? Emprego Fora direto, os que dependem, né? Sim, a cadeia. Os clusters empresariais também. Então, quando você diz o seguinte, o impacto no PIB do Brasil vai ser muito pequeno desse tarifaço, 0,3%, 0,2%, em Santa Catarina 0,3%. Só que esse 0,2% de 2 trilhões de reais, 2 trilhões e meio de reais é muita coisa. E para Santa Catarina são 0,3% em cima de um PIB de 85 bilhões de dólares. Né? Nós estamos falando em dólares, né? Então, isso é uma coisa muito impactante. Você imagina, por exemplo, lá em Caçador,
né? Ou em São Bento do Sul, as pessoas que... Salete, as pessoas que dependem desse trabalho. Sim. Como é que vai ficar o cidadão que chega em casa, fui demitido? Como é que fica o empresário sabendo que grande parte das exportações dele foram cortadas? É muito difícil. Tem um aspecto que você me lembra agora, e o presidente Gilberto Seleme já foi muito claro nas exposições dele, é que você tem um tipo de produto que foi desenvolvido para atender a necessidade do consumidor norte-americano, primeiro do empresário que compra e depois do consumidor americano. Quer dizer, especificações, normas técnicas, metragens, enfim, toda a parte de tecnologia que foi investida ali é para um comprador só. Sim. Como muda agora? Se você vai mudar para a Europa, você vai ter que se adaptar ao que o mercado lá quer. Não adianta, a nossa madeira é certificada, não é de desmatamento, etc. e tal. Mas não é só isso. Tem também a questão da qualidade técnica. E aí eu lembro da qualidade dos produtos brasileiros. Lembrava eu, Maria Tereza, da questão por que a construção de aeronaves foi tirada. Primeiro, porque os Estados Unidos fornecem quase 90% dos equipamentos da aeronave. Quer dizer, seria um tiro nos dois pés, né? Segundo, a maior vendedora de aviões comerciais para os Estados Unidos. Já viajei, inclusive, de Nova York para Boston num avião da Embraer. Isso lá em 2006. E continua sendo. Conseguiu, inclusive, sobrepor a Bombardier, que não trabalha exatamente com essa linha de voo comercial entre os países. Quer dizer, é interessante isso. Mas o Brasil tem produto de valor agregado. Mas eu penso nas commodities. Café e suco de laranja. Carne também, né? Porque eles compram a ponteira, né, para fazer hambúrguer, né? Só eles gostam daquela parte da carne. A gente acaba gostando quando come o hambúrguer. Mas me diga, qual é esta perspectiva? Por exemplo, o setor de carne de Santa Catarina não foi atingido, mas pode vir a ser? Eu diria que neste exato momento a situação se apresenta um pouco mais dinâmica no sentido da abertura do canal de negociação. É importante ressaltar que a mudança de postura do presidente Trump, e aí eu gostaria de valorizar o movimento que foi feito, porque isso é importante, né, Roberto? A grande maioria das pessoas não valorizam alguns aspectos do que aconteceu ao longo desses últimos meses. Mas é interessante porque, a partir do primeiro movimento da imposição do 10%, a reação empresarial foi bastante forte, evidentemente, né? Pegou todo mundo de surpresa, mas ainda assim, uns e outros conseguiram navegar nessas águas um pouco mais tranquilas. Digamos que era tolerável até então, sim, 10%. Sim, 10% de tarifa, e de uma maneira ou outra, as partes conseguem encontrar forma de solucionar. Mas em julho, quando ele decidiu, 9 de julho, decidiu impor 40% da tarifa recíproca, e aí eu fazendo a distinção, né, são duas tarifas diferentes, né, a tarifa recíproca 10 mais 40, 50%, a reação do povo brasileiro foi muito interessante, porque os empresários, como o povo de uma maneira geral, vocês da imprensa, né, mostraram claramente que houve uma revolta contra essa imposição que não tem nenhuma razão que a justifique, e principalmente pelo fato do déficit na balança, né? Não tem a necessidade de exportar esses produtos primários, é muito mais necessidade do consumidor americano, que tradicionalmente sempre teve na mesa do seu café da manhã o café brasileiro, o suco de laranja. E aí o que acontece? Eu digo da valorização, da reação de uma maneira generalizada do Brasil, no sentido de não simplesmente se focar na defesa do aspecto comercial, e sim na defesa do reconhecimento da soberania no sentido nacional, do respeito e da dignidade que nós brasileiros temos que ter. Porque, obviamente, o impacto comercial é forte,
mas acima do impacto comercial, tem a lealdade à terra que te viu nascer, né? Que você está aqui. Então, esse é um ponto que eu valorizo bastante. Mas a segunda questão é que foi do presidente Trump o movimento, exatamente na mesma proporção da imposição, sintonizou, ele fez o movimento da abertura do diálogo. Estendeu a mão. E de uma maneira que pegou, de verdade, independente do que se revelou posteriormente, que houve todo um trabalho de bastidores para que isso acontecesse, no meu entendimento, tem dois momentos distintos. Um é o trabalho de articulação, como o Dr. Pablo acabou de mencionar, né? A questão diplomática é a que efetivamente é o fator que conduz a negociações comerciais. Mas essa articulação diplomática que houve para que eles se encontrassem nos bastidores, perfeito. O que talvez não foi previsto é que o Trump efetivamente teve uma reação, além da parte da articulação diplomática, foi pessoal. E ouvindo todos os canais de comunicação que nós temos, né, evidentemente, temos uma série de relacionamentos em Washington, Nova York, enfim, e todas as partes afirmaram que a fala dele, naquele momento posterior à imprensa, foi legítima da parte dele, porque ele é assim. Não, ele é uma pessoa totalmente aberta, o negócio dele é fazer negócio, e quando ele disse, olha, eu gostei, me dei bem, vou tratar bem, vamos negociar. Não, e depois a gente há de considerar o seguinte, mesmo que tentassem levar do ponto de vista político e ideológico, o governo brasileiro agiu com uma cautela diplomática. Não vamos retalhar, não é a nossa posição, não é a nossa tradição. Vamos tentar abrir canais diplomáticos, embora estivessem todos cerrados, como a senhora dizia lá no seu país, fechados. É uma situação absolutamente nova para a diplomacia brasileira, porque nós nunca enfrentamos, principalmente do principal parceiro. A China assumiu essa posição muito recentemente. Os Estados Unidos, além da condição histórica, é o nosso primeiro país que reconheceu a independência do Brasil. Não é qualquer coisa. Depois, igualmente a França, né, também o fez. Quer dizer, tem uma tradição histórica que tem que ser colocada. E aí eu pergunto para vocês, temos uma perspectiva, pelo menos temporal, de que essas conversas, principalmente encabeçadas pelo secretário Marco Rubio, que é o secretário de Estado principal. Ele é o terceiro na linha de sucessão dos Estados Unidos. Muita gente esquece isso. Candidato a presidente. Exatamente. Roberto, o Marco Rubio vai fazer aquilo que nós conversamos ainda há pouco, o que o Trump disser. Mandar, e o Trump, ele está pressionado pelos consumidores deles, como ela estava falando aqui. Não é só o café e o suco de laranja, tem outros produtos que nós colocamos na mesa deles, colocamos para eles, né? Peças, equipamentos, etc., que eles precisam. Eu vou falar da madeira. Moldura, rodapé, exatamente. Moldura, rodapé, piso. Então, quer dizer, eles então, estão... assim, agora, o que eu percebo também é que, além dessa questão econômica, além da questão diplomática, claro que vai ter sempre tem uma questão política também envolvida, no meu entender, nesse caso, é a de menor porte do que a questão diplomática e a questão econômica. Mas, evidentemente que tem. Política e economia são irmãos siamesas, não dá para separar muito. Não dá para dissociar. No Brasil, muito menos. Mas eu acho que é preciso que o nosso empresariado, juntamente com os nossos políticos, que eles formem um caldo e percebam que, além de ficar reagindo com essas medidas internacionais, que vão, essa não é a última, outras irão acontecer, infelizmente. O que nós podemos fazer proativamente antes da coisa acontecer? Então, eu digo o seguinte, o Brasil hoje tem uma taxa de juros real de 9%. Se você comparar com a dos Estados Unidos, que é de, acho que 1,5%, a do Japão menos de 1%, da Alemanha 2%, a nossa é de 9%, é em função da nossa inflação. E a inflação, ela é sentida em função do que o mercado tem na expectativa. Eu trabalhei muitos anos no mercado também, mercado nacional e internacional. O mercado tem uma expectativa, não, o Brasil vai pegar empréstimo novamente. Então, o que nós vamos fazer?
o mercado pensa dessa forma, nós vamos cobrar mais caro. Aí a Selic vai lá para cima e etc. e tal. Então, os investimentos que deveriam ocorrer, por exemplo, a Fiesc, tradicionalmente, cobra, e cobra muito bem, dos nossos políticos, investimentos para a nossa infraestrutura. As nossas estradas estão em petição de miséria, né? A duplicação da 101 está vencida há muito tempo. Sim. Então a Fiesc faz o papel dela, né? Tem lá o Egídio, né, que está sempre trabalhando em cima disso há anos. Né? Exatamente, Egídio Martorano. Mas eu estou há 45 anos em Santa Catarina. Quando eu vim do Rio para cá, eu já escutava o pessoal dizer, olha as nossas estradas, olha isso, etc. Já teria dado tempo, se houvesse esse caldo que eu estou te falando, do político com o empresariado, para construir, por exemplo, a ferrovia do Frango, que vem lá até aqui, né? Do oeste até os nossos portos aqui. Já teria tido tempo de consertar todas as nossas estradas. Eu vou te dar só um exemplo. Os nossos portos são maravilhosos, mas a profundidade deles... O calado é a altura que vai do cais do navio até o final do navio, né? Até a quilha lá embaixo. Mas eu estou dizendo a profundidade, que vai depois. A profundidade dos nossos portos, Santos, que é a maior, não consegue chegar onde, por exemplo, um porto que está sendo construído lá no Espírito Santo vai chegar. Vai chegar a 20 metros, alguma coisa nesse sentido. Mas por quê? Lá eles estão unindo o governo local com o empresariado local. Isso que eu estou falando do caldo, entendeu? Estão prevendo o que vai acontecer. Navios de grande calado que não conseguem atracar em certos portos nacionais, eles vão atracar todos lá. E aí vai ser feito um transbordo para os outros portos, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, etc. Né? Então, é preciso que haja uma união. E eu sei que aqui na Alesc, na Assembleia, tem uma comissão internacional que trata não só do Mercosul, mas trata também de assuntos internacionais. E essa comissão provavelmente, quero crer que deve estar estudando, se antecipando, como você está falando, né, as questões que vão surgir daqui para frente. Entendeu? Quer dizer, e para se antecipar, você tem que sentar com o empresariado, sentar com o lado político e para ver o que pode ser feito. Mas o lado político é do governo federal, é lá em Brasília. Sim. Mas tem que começar aqui. É essa união. Mas aí eu vejo dois aspectos. Primeiro, houve a pressão, o empresariado reagiu, como bem colocado pela doutora Maria Tereza, o empresariado reagiu e cobrou do governo uma posição diplomática pela negociação. Mas aí depois eu vi uma coisa que me deixou preocupado. Uma comissão do Senado foi aos Estados Unidos, se encontrou com integrantes do Congresso norte-americano, congressistas, ouviu tanto alguns democratas, a maioria, e poucos republicanos, que era uma decisão pessoal do presidente, que eles iriam, na medida do possível, interagir. E depois eu vi que foi uma comissão da Confederação Nacional da Indústria, também aos Estados Unidos, com o mesmo objetivo. Por que não foi feito em conjunto? Vamos fazer uma distinção. A comissão do Senado, Roberto, foi uma iniciativa dos próprios senadores, não convidaram nenhum empresário, né? E legitimamente se entende a iniciativa dele de tentar encontrar um caminho dentro dos seus pares legislativos. Então, não parece ter tido um resultado favorável, até porque, independente que seja senador ou seja empresário, você não faz um desenvolvimento de agenda em um país estrangeiro de uma maneira precipitada e sem um planejamento prévio, com uma série de contatos e entendimentos, enfim. Só fazer um parênteses aqui, uma vez eu ouvi de um diplomata chinês, e eles são duros na análise dele. E ele me disse assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não estava na China, eu estava na Europa. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão querendo prospectar negócio. É um estado brasileiro? Seria uma província nossa? Nem dá para avaliar o tamanho das províncias lá na China, porque são maiores que a população do Brasil. Mas ele me disse assim, está errado. Porque do porto para fora, do aeroporto para fora,
interessa para nós uma coisa chamada República Federativa do Brasil. Portanto, aquela questão diplomática a gente volta. Em vez de fazer alguma coisa dissociada, tinha que fazer diplomaticamente em nome do país, não em nome de um poder. Porque o governo federal também não foi representado, quer dizer, a diplomacia brasileira pode ter até ajudado na confecção da agenda, mas para por aí. Veio depois a reação, né? Em relação à agenda, e aí sim posso falar com muita propriedade, da missão empresarial da Confederação Nacional de Indústria. Ela foi precedida de uma viagem precursora de um comitê formado por alguns representantes de federações, a própria equipe da CNI Internacional, de maneira que pudesse mapear quais que seriam os interlocutores necessários naquele momento para tentar identificar um caminho de aproximação com a Casa Branca, não especificamente com o presidente Trump, mas sim com as personagens e os atores que cercam o presidente Trump e que pudessem, né, evidentemente, colaborar nessa abertura de uma via de diálogo com ele. E, portanto, a missão da CNI ela foi bem sucedida porque ela esteve na Embaixada do Brasil como ponto de chegada. A embaixadora brasileira os recebeu, em seguida eles tiveram uma agenda completa dentro do Senado com republicanos, diga-se de passagem. É verdade. Estiveram com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, ainda se reuniram com os lobistas, que, lembrando, né, que o lobby nos Estados Unidos é uma profissão reconhecida e legítima, com os consultores advogados, que são contratados também pela CNI, contratados pela Associação Brasileira da Madeira, entre outros, né, tem outros setores que contrataram os seus consultores legais. E, por último, e não menos relevante, a CNI contratou o embaixador Roberto Azevedo, que hoje está fora do Itamaraty, mas o contratou com o propósito de que ele pudesse organizar essa comitiva para que, além de todos esses contatos, estivesse presente e tivesse voz na audiência da investigação aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil dentro da sessão chamada 301. Que é grave. Que é importante ter presente que esta investigação ela é contra o Brasil, não é contra um setor, é contra o Brasil por práticas que eles consideram que são práticas comerciais injustas, desequilibradas, contra a regulamentação das Big Techs. Então, tem 5 ou 6 pontos que eles consideram que o Brasil faz mal, entre os pagamentos pelo PIX, enfim. Então, essa missão da CNI foi muito bem sucedida, porque não somente o Brasil foi amplamente representado por vários setores, a CNI teve voz, mas vários setores que se manifestaram na 301, como todo essa articulação empresarial que foi feita com esses interlocutores mostrou claramente a realidade do que acontecia. E aí, doutor Paulo, um ponto que o senhor tocou quando fala dos empresários com políticos, a Fiesc foi representada nessa missão pelo primeiro vice-presidente eleito, André Odebrecht, e ele, ao retorno, diz algo que é importante dizer aqui, compartilhar com vocês. Ele diz, olha, fiquei estarrecido do grau de desconhecimento sobre o Brasil. Com certeza. Sobre a sua economia, sobre as finanças, sobre o que nós fazemos aqui da classe empresarial brasileira, não catarinense, brasileira. Ele diz, as barbaridades que eu escutei na audiência da 301, dita pelos vários representantes de vários setores americanos, é inaceitável, o que justifica justamente o próximo passo, que é a nossa, obviamente, o presidente Gilberto Seleme escutou com bastante atenção. Nós, hoje, com a CNI, diante de toda essa constatação de que continua sendo, né, isso não é novo, mas continua sendo bastante preocupante esse desconhecimento do Brasil, a CNI aprovou
agora faz 2 semanas, a abertura de escritórios de representação da CNI no exterior em parceria com a Invest de São Paulo, que já tem escritórios em Nova York, em Munique, Dubai, Xangai. Então, tem um mapeamento de escritórios no exterior, de maneira que se possam utilizar como canais de... Com a Invest de São Paulo. Com a Invest de São Paulo. Mas eu tenho informações que aqui em Santa Catarina também a SCPAR, ela provavelmente vai estar se desdobrando com alguma coisa em, não sei se é Xangai ou se é Pequim, e em Nova York. Isso eu acho... Isso é ótimo. Foi inclusive uma intenção do governador Jorginho Melo, quando esteve recentemente nos Estados Unidos, de abrir um escritório, uma representação. Mas é uma representação de fato, né? Quer dizer, mas isso é lamentável. Isso aí me remonta aos meus tempos dos Estados Unidos, lá na década de 1990, que a brincadeira é quando queriam humilhar, entre aspas, né? Fazer bullying. Depois que eu vi que era bullying, não sabiam qual era a capital do Brasil. Então a gente ouvia isso. Na época falavam Buenos Aires. Eu disse assim, olha, se você falar isso para um brasileiro, você vai ter uma reação não muito cordial. O Roberto e a doutora Maitê, o que me veio à cabeça, provavelmente da senhora, você também, Roberto, quando o Trump disse que pintou uma química, foi a expressão usada, entre ele e o Lula, eu falei, alguma coisa aí mudou. Por que mudou? Porque não muda de repente. O jabuti, ele não sobe em árvore. Se ele está em cima da árvore, ou foi enchente ou é mão de gente. Alguém botou lá. Alguém botou. Então, alguma coisa aconteceu que a gente não vai saber provavelmente até o final dos nossos dias. Mas vocês têm conhecimento dessa pressão interna nos Estados Unidos, que hoje... Eu não digo que isso nos favoreça, mas pelo menos empurra o governo americano para tomar uma decisão que passa por esse momento que o Trump transmitiu agora. Vamos lá. Teve assim o clima, mas também teve a pressão interna. Sim, um bom exemplo do que você está falando, Roberto, é o seguinte, e aí a distinção que eu falei um pouco no início, né? São 2 situações distintas. A tarifa recíproca, que é a 10 mais 40, é um instrumento legal dos Estados Unidos, que eu chamava IEPA, que é a emergência econômica, que agora está sob discussão. Mas, no caso da madeira e imóveis, e que nos diz muito respeito aqui em Santa Catarina, porque o nosso maior produto de exportação sempre foi a madeira e os móveis, eles, na verdade verdadeira, foram incluídos desde março de 2025 numa investigação chamada 232, que é sobre um instrumento legal de alegação de que esses produtos poderão vir a causar algum problema, algum impacto à segurança nacional americana. Então, agora, com a química bem sucedida, a investigação 232, como qualquer investigação, ela tem um momento que encerra. O encerramento dessa investigação está previsto para dezembro de 2025. Mas, como ela é muito ampla e abrange diversos produtos... E tem, inclusive, a fase do Brasil em se defender, usar seus argumentos. Exatamente. Né? E aí, quando eu mencionei há pouco que os consultores legais foram contratados pela BINSE, a BINSE é a Associação Brasileira de Indústria Madeira, nós, como FIES, que participamos também nessa contratação dos advogados para defender o setor de madeira e imóveis dentro da investigação 232, o que aconteceu com a química bem-sucedida, que o presidente Trump, então agora, em 5 de setembro, ele determinou que, independente de todas as razões que foram alegadas pelo Departamento de Comércio, de que, de fato, a madeira, como você bem mencionou e lembrou do esclarecimento do presidente Seleme sobre a madeira especificamente plantada aqui, ela atende às condições americanas exigidas por eles, né? Então, ele determinou alguns tipos de madeira, como madeira macia, madeira serrada, né? Alguns móveis de banheiro, estofados, este tipo de móveis, com uma distinção de tarifas menores. Então, ele determinou madeira macia e serrada 10%, e essa é a tarifa agora.
Então, isso quer dizer que a química, ela realmente começou a funcionar no sentido de abrandar um pouco essa imposição de uma tarifa muito alta. O que se espera quando você fala a perspectiva e está perguntando? A nossa perspectiva é a seguinte, e aí um pouco também do despacho que o presidente Seleme teve esta semana que passou, né, com o ministro Alckmin, tratando especificamente esse tema. As conversações começaram a acontecer de uma maneira mais organizada com o Marco Rubio. A pauta na mesa é de toda a exportação brasileira, não é deste ou daquele produto. Exato, em bloco fica mais forte. O pedido do ministro Alckmin ao Marco Rubio é que houvesse uma suspensão, pelo menos, dos 50% de uma maneira generalizada, até que as negociações aconteçam, e aí sim eles estão recolhendo, já vinha o ministro Alckmin, a secretária de Comércio Exterior, a Tatiana Prazeres, eles já vinham tendo interlocução conosco, por exemplo, e com todos os setores industriais, para que possam expor as justificativas, os números que aconteceram, tanto quantitativa quanto qualitativamente, de produtos, de forma que eles possam estar munidos de informação concreta para sentar na mesa e começar a negociar. Então, a perspectiva é nesse momento ainda, obviamente, toda a negociação, eu fui negociadora no período da ALCA do Mercosul, então, uma negociação tem duas partes, né? E ambos têm que ganhar. Exatamente. A negociação, para ser bom, ambos têm que ganhar. Então, o que se espera? Que alguma flexibilidade venha a ocorrer nesses próximos meses. Porém, eu, Maite, tenho convicção que não voltará a ser 0% nem 1%. Acho que no limite, e isso é um ponto que a gente percebe que o governo Trump está respeitando o acordo com o Reino Unido, que está publicado, e o que tem tarifa de 10%, a menor tarifa. Que foi a primeira tarifa colocada. Exato. E então, ele está respeitando esse 10% ou 15% com a União Europeia. Então, eu imagino que, no limite do limite, para aqueles produtos que venham a ser contemplados com alguma flexibilidade, vai oscilar entre 10%, 15%, 20% por aí. Menos do que 10% não será, me parece. Tomara que eu esteja equivocada, né? Oxalá, né? Oxalá. Tomara que esteja equivocada, mas é difícil, né? Porque 10% já era anteriormente, né? Quer dizer, então... Sim, foi a primeira. A primeira imposição de tarifa é 10%, mas, por exemplo, móveis e madeira, a tarifa que eles tinham anteriormente, oscilava entre 0% e 2%. Né? Mas e o aço e o alumínio já estavam em 25%. Aí já é outra coisa. Mas aí é história. difícil voltar realmente, né? É muito difícil. Mas não é impossível. Mas colocar para vocês, duas pessoas especialistas na área, dois doutores na economia, questão simples e objetiva. A negociação do Mercado Comum do Sul, do Mercosul, com a União Europeia, atrapalha alguma coisa em relação aos Estados Unidos? No meu entendimento, não. Ao contrário, eu diria assim que se nós partimos do reconhecimento que o Donald Trump, presidente, é um negociador por natureza, para ele é muito melhor que o Brasil tenha N alternativas do que dependa só do mercado americano, porque desta maneira ele tem condições de trabalhar tarifas de forma diferenciada. Olha, assim, eu também sou da mesma opinião. Eu não vejo que vá influenciar negativamente de alguma forma, assim. Agora, com relação ainda do que a doutora Maite falou ainda há pouco, com relação ao nível da tarifa, até onde vai chegar, é imprevisível. O Trump é realmente um comerciante, né? Você sabe como é que ele começou a vida, Roberto? Eu li isso há, 30 anos atrás. Ele via um terreno, ia lá, procurava o dono e alugava o terreno por 1 semana, 2 semanas, e aí enchia de equipamentos lá, ia ao banco e dizia, olha, eu estou construindo um hotel não sei aonde, vai lá, você vê. Esse é o Trump. Não, é risco, né? É um homem de risco, né? E esse é o Trump. Então,
O que a gente pode esperar de uma negociação com um cidadão desse, depois de não sei quantos anos que ele faz isso, é imprevisível. Vai fazer 80 anos. Ah. Vai fazer 80 anos. Então, O Lula também, né? Por isso que deu essa química, né? Deu a química. O comentário do Lula. Você tem 80, eu tenho 80, não podemos errar. Mas sabe que às vezes essas similitudes, né, aquela coisa, vão compreender o mundo a partir do meu olhar parecido com o teu. Claro que são duas pessoas de duas realidades socioeconômicas completamente diferentes e tal, mas historicamente estão comandando dois grandes países, né? E aí você tem que, em certo momento, flexibilizar. O grande temor que eu tinha como brasileiro é que esta questão fosse derivada só para o lado ideológico. Aí nós estaríamos num beco sem saída, numa casa sem porta para sair e para entrar. Isso né? foi um pretexto. O lado ideológico atendeu ao público interno que o respeita, então está dentro do contexto. Agora, não dá para levar por muito tempo. Nós vemos aí as oportunidades que temos com a China, mas a China também agora entrou num conflito pesado com os Estados Unidos a partir do momento que as tarifas superaram 100% dos produtos chineses. E nós temos no Brasil uma coisa que interessa a chineses, norte-americanos, União Europeia, que são as terras raras. Né? Qual é, dentro desse contexto, o que vai funcionar mais? A barganha ou o trabalho de prospecção de novos negócios? É um ativo, é um grande ativo. E, como tal, tem que ser valorizado. É negociação. É pura negociação. É saber o que a gente pode ceder, até onde pode ceder, enfim. Teve uma época que eu fui algumas vezes fazer palestras em Santarém, no Pará. E lá eu vi várias empresas, organizações estrangeiras explorando o nosso solo lá, o subsolo. E eu fiquei abismado, eu falei, poxa, de onde veio tanta gente assim? Como é que esse pessoal chega aqui? Isso porque já na época eles estavam prevendo que tinha alguma coisa ali diferente. Agora eu vou te contar outra. Quando eu estava como economista da Shell, isso há, sei lá, 50 anos, 40 e poucos anos, na década de 70, os ingleses nos diziam o seguinte, há muito petróleo no Brasil. O petróleo no Brasil está concentrado na Bacia de Campos, que depois realmente aconteceu, né? E na foz do Rio Amazonas. Até hoje nós não conseguimos. Até hoje a gente não consegue chegar lá. Está num dilema. Exatamente. Por isso, Roberto, que eu digo que no momento em que houver uma visão de que empresariado e o setor político, ambos têm que trabalhar não exclusivamente nas questões pontuais, mas prever com antecipação, nós vamos ser um outro país. Eu acredito que agora vocês colocam a situação do ponto de vista perspectiva. O Brasil é aquela história que já foi o país do futuro, era o país das crianças e tal. Eu tenho mais de 60 anos, então posso dizer que eu passei por todas essas fases. Né? Esse é um país que cresce, é um país que faz bem para a gente, etc. e tal. O Brasil, na realidade, teve maus parceiros nesta construção, e aqui eu não estou falando só dos internos, porque o nosso empresariado hoje é forte, é uma instituição. A gente fala muito das instituições da República, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e esquece do poder econômico, que é realmente efetivo, porque o empresariado brasileiro se fortaleceu. E mostrou isso agora, porque foi conversar de igual para igual com os Estados Unidos, não como o primo enjeitado, o primo mais pobre que vai pedir favor. Então, esse tipo de construção vai nos levar onde? Ou aonde, para ser mais? Sim, Roberto. Antes de responder pontualmente a sua pergunta, eu quero só lembrar de um detalhe. O tarifaço, como a gente chama, né, vulgarmente, o tarifaço Trump... É que foi uma palavra bonitinha, né? Ela pegou bem. Ela revelou algumas questões que para nós, eu particularmente, especialista na área internacional, né, venho defendendo há muito tempo. E a necessidade do empresário catarinense investir efetivamente para dentro do ambiente interno da sua empresa, em reconhecer que esse ambiente interno, para ele poder efetivamente ter competitividade
que já não é tão fácil de compreender o que é competitividade, ele precisa investir em algumas variáveis que são absolutamente indispensáveis. Planejamento estratégico, redução de custos, matriz de risco, processos, transformação digital, enfim, nós temos uma ampla gama de variáveis que o empresário tem que se convencer que ele precisa incorporar no seu dia a dia. Nós não estamos mais diante de um mercado tradicional, nós estamos diante de um mercado cada vez mais sofisticado, onde o consumidor tem, graças a Deus, como nós consumidores, a possibilidade, deitado na sua cama, olhando um celular, fazer comparativo de preço, de produto, de qualidade, de destino. Então, a inteligência artificial nos ajuda mais ainda. Muito mais ainda, quando você consegue colocar numa planilha em 2 segundos qual é o melhor calçado que você vai comprar, aonde que está sendo feito com a sua cara, personalizado, enfim. Aonde que eu quero chegar é que, posto esse primeiro ponto, o segundo é reconhecer que o Brasil tem uma geografia continental, mas o mercado interno não é suficiente. O mercado interno exige obrigatoriamente ser trabalhado com equilíbrio de mercado externo. Não dá mais para imaginar um empresário que despreza a possibilidade de conviver com o mundo exterior. Muito pelo contrário. Porque se ele não tem uma interlocução com o concorrente, com o cliente, com o fabricante de máquina, equipamento, desenvolvimento de tecnologia, ele vai ficar falando sozinho. E o tarifaço Trump mostrou claramente o quê? Que setores, como o setor de móveis, só tinham o mercado americano como cliente. Então, a falta de diversificação de mercados, a falta de planejamento, vai ter necessariamente que ser preenchida com educação corporativa. Então, quando nós falamos, aonde que nós vamos, agora respondendo a sua pergunta, qual é o norte, na verdade, que tem que ser perseguido? Nós, como Fiesc, defendemos justamente esse norte. O empresário conta conosco, a Fiesc tem uma série de programas, SESI, SENAI, Academia de Negócios, a minha área de Relações Internacionais, nós temos a única plataforma digital no Brasil, nós temos avaliação de maturidade, temos trilhões de canais de comunicação interna e externa, contamos com a CNI, com o Ministério de Relações Exteriores, MEDIC, enfim, a gente tem todo um universo de possibilidades para servir ao industrial no sentido dele conseguir melhorar essa competitividade dele. E variáveis como a economia circular, por exemplo, que às vezes é ignorada por alguns setores. Mas como? O que ele faz com o que ele não usou? Exatamente. O que ele pode usar em outra forma, pode comercializar aqueles rejeitos ou até mesmo aquele tipo transformar, os resíduos hoje são transformados em produtos finais novamente. Então, só para concluir, né, Roberto, nós da Fiesc temos aqui, neste momento, por conta do tarifaço, o presidente Gilberto Seleme determinou um programa destarifaço. Então, nós viemos fazendo estudos de mercado, né, estudos de inteligência comercial bastante amplos para todos esses setores que foram duramente atingidos pela tarifa de 50%, particularmente móveis, mas também tem outros produtos, né, peças automotivas, tem papel e celulose, enfim, tem vários, né? E aí, o que nós estamos fazendo? Levando missões comerciais, temos uma prospecção de mercados para o ano que vem. Agora, 10 e 11 de novembro, nós estamos realizando um encontro empresarial em Buenos Aires, porque eu sou uma defensora intransigente do mercado regional. O presidente Gilberto Seleme também entendeu a necessidade de se aproximar do mercado da Argentina. Fizemos uma parceria com o SEBRAE para que a micro e pequena empresa possa participar do evento, né, com o subsídio que o SEBRAE dá. Então, temos essa perspectiva já para este ano. Em 2026, temos já um planejamento de participação em feiras, missões, sempre voltadas a abrir mercado, mas sempre com o meu pedido é que o empresário invista em olhar para dentro da empresa para que ele tenha condições de competir de igual a igual com o concorrente asiático ou qualquer outro, né? Eu sempre falo, se ele não se prepara, o concorrente asiático se instala no mercado brasileiro
e fecha as portas dele. Vem Então, com não é o tudo. que nós queremos. Interessante isso que a doutora Maitê está dizendo, no aspecto de competitividade. Né? Competitividade, no meu entender, começa no setor educacional. E nesse ponto, nós temos lá o Senai, SESI, etc. Isso é super importante. Né? Só que ainda acho que a gente... É espetacular isso que ela acabou de dizer, né, que o Gilberto está pedindo para fazer lá, esse estudo geral e tal, para ver os setores mais afetados, etc., o que pode ser feito. Mas o que eu vou insistir nisso, existe uma coisa que é nascente, que é estrutural. E esse estrutural significa o déficit fiscal do Brasil. Porque se nós não tivermos condições de reverter isso aí, esse ano o nosso déficit é de 72 bilhões, uma coisa assim, se não me falha a memória, e para 2026 vai ser de 90. Então, a nossa dívida já está 80% do PIB. Isso aí significa o seguinte, você não sobra dinheiro para investir na infraestrutura, Exato. você não sobra dinheiro para investir em inovação, você não sobra recursos do governo que são super bem-vindos para todo o povo brasileiro. E aí, evidentemente, isso beneficia e estimula as empresas também a investirem mais do que estão fazendo hoje. Porque hoje, como é que um cidadão, uma empresa vai conseguir investir pagando 9% de juros real? Sem contar ainda de um elemento que a partir de janeiro do ano que vem começa a vigir, que é a reforma tributária. Sem dúvida. E que vai reduzir, desde 2026 até 2033, os benefícios fiscais que o governo de Santa Catarina, por exemplo, oferece pelo tratamento tributário diferenciado e que, obviamente, se o empresário não tem esse olhar para aumentar a sua competitividade, ele não vai conseguir sobreviver. Ponto 1. Ponto 2, o Estado também precisa se preparar para saber como é que ele vai transitar por essa jornada. É que eu pego desculpa a interrupção, eu pego a lógica levantada pelo Guilhom, porque nosso governo, todos os governos na nossa história foram perdulários. Gastam. Não, a gente o saque em aberto, né? Vou sacar em aberto. Mas, na hora de fazer a contenção, ele esquece dos efeitos nefastos desse descontrole fiscal. Né? Aí vem falar em justiça tributária. Justiça tributária é quando há uma equânime situação para todo mundo, não para alguns setores. Exatamente. Não só ver o social, não ver só o empresarial, mas é uma dificuldade. Eu acho que vocês, economistas, deveriam comprar bolas de cristal, porque é difícil, é complicado. Me lembrei agora da reforma tributária, que é sempre e é um susto. Eu estou ouvindo isso de prefeitos, não, ainda ouvi de governador. Eles vão passar por uma grande transformação a partir de janeiro do ano que vem. Vão ser os primeiros setores. Outra coisa, tudo bem, vamos lá isentar R$5.000, quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Onde é que isso vai cair? Também sobre os investimentos de prefeitura. Claro. Exatamente. Claro. É uma situação delicada. Eu sei que é impopular falar o que eu falei agora. Não, é impopular. Mas é impopular, mas é uma realidade. Mas é racional. Mas é uma realidade, exatamente. Tem que ser racionalidade. E a verdade seria porque quem vai pagar a conta depois é o povo brasileiro. Exatamente. Sempre, e o empresário, Roberto, ele tem que se convencer da necessidade de estar preparado para ser muito mais criativo, muito mais aberto a encontrar alternativas que lhe permitam sobreviver. Porque, por exemplo, hoje você tem um grande ganho porque há um trânsito aduaneiro em Santa Catarina e mercadorias para outros estados, porque as trading companies, as empresas comerciais que fazem importação, e nós somos um estado deficitário porque importamos muito, vão deixar de estar em Santa Catarina porque elas vão ter que se localizar ao lado dos seus clientes. Exatamente. Então, assim, a situação é preocupante, mas ela também é um estímulo para que o empresário invista em estudar outras formas de sobreviver, justamente por essa necessidade de ter mais competitividade. E aí a Fiesc está à disposição. Complete seu raciocínio que eu acabei de interromper. Não, voltando ao caso, assim, eu estou insistindo nisso porque eu vejo realmente
que nós não podemos ficar somente reagindo, nós não podemos ser reagentes somente a uma situação que foi criada agora por um presidente bufão, digamos assim, né? Então, nós temos que ter na cabeça que o Brasil precisa, isso que ela acabou de dizer aqui, é uma realidade, eu preciso ter um planejamento no país, né? Eu não vejo um planejamento do país assim há algum tempo. Nós apenas somos reagentes, estamos reagindo ao que o mercado está ditando. Sim. Mas planejar, nós vamos agora investir nesse setor, investir naquilo, de onde vai ser esse recurso? Nós vamos contingenciar recursos, nós vamos gastar menos, aí vai sobrar dinheiro para poder fazer os investimentos, simples assim. Mas para isso é preciso que haja uma pressão. E essa pressão tem que vir do empresariado, tem que vir da associação de consumidores, em cima, e junto com o governo, por exemplo, o governo de Santa Catarina, junto com o empresariado, se unindo para saber o que vai ser feito em relação ao destino do país. Como é que a gente pode prever alguma coisa, como é que a gente pode planejar alguma coisa, se nós temos esse rombo fiscal que não sai daí e se perpetua há 400 anos. É verdade. Bom, gente, ouvi pela primeira vez em 40 anos de profissão, completados no dia 5 de janeiro de 2025, economistas otimistas. É fato, é fato. Existe um otimismo porque a gente faz aquela digressão lá com o mundo oriental, né? Que o ideograma da crise é o mesmo da oportunidade. E é fato, né? A gente encontra oportunidades no momento mais crítico. Sim. Olha, eu vou fazer isso porque aquilo não dá. É isso. Mas eu quero muito agradecer a presença de Maria Tereza Bustamante, diretora da Fiesc, hoje presidente, né, da Câmara de Comércio Exterior, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, doutora, também o doutor Paulo de Tarso Guilhom, que nos abrilhantaram este programa, porque a gente palpitar, eu palpito. Agora, ter a avaliação técnica, a consequência, a reação, esse fato de você ter que projetar as coisas, projetar o seu negócio, a sua vida pessoal, a vida empresarial, mas também a vida do governo, da parte estatal, é tão importante hoje quanto a sobrevivência, porque quem não fez isso está pagando aí. Sim. A Argentina já foi o país mais rico da América Latina. Onde ela está? Em quantas crises a gente vai ver a Argentina envolvida? E é um país que não tem uma população do tamanho da nossa, tem um território gigantesco, é verdade, mas pouco habitado, 40 milhões de argentinos, 45. Então nós tem um país que tem oportunidade. Uma vez eu ouvi aquela famosa comparação, né, dos japoneses com a Argentina. O Japão tem tudo para dar errado, porque é um país com grande população, pouca área para você investir. E, em compensação, a Argentina tem as terras mais férteis do mundo, mais antigas do mundo, mais férteis, uma área maravilhosa para investir, população absolutamente controlada, e não vai. Roberto, mas não fazendo crítica aos nossos vizinhos, tem que fazer a nossa autocrítica também do Brasil. Só para encerrar a minha participação, esse assunto do déficit do Brasil, do orçamento fiscal, né, ele é tão importante, mas tão importante, que o pai dos monetaristas do Brasil chamava-se Eugênio Goudin, que eu cruzei com ele várias vezes lá no Rio, quando eu ia trabalhar na Shell, e ele escrevia na primeira página do Globo, né? Sim. Ele é o pai dos monetaristas, pai do nosso antigo, do recente ministro, né, do Paulo Guedes, do Roberto Campos, todos eles. No leito de morte dele, aos 100 anos de idade, estava junto dele o Roberto Campos. Sabe o que ele falou para o Roberto Campos? Tive muitos amores. A mulher a que eu mais amei foi a que mais me traiu. Seu nome, Brasil. Olha só. Por quê? Por causa dessa questão do déficit fiscal. É verdade. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero tê-los em outra oportunidade. Quem sabe a gente fazer uma reavaliação de tudo que a gente conversou aqui, em outro momento, com o país numa outra fase de crescimento, resolvida essa questão das tarifas com o nosso grande parceiro comercial e histórico, que é os Estados Unidos da América. Muito obrigado, gente. Vamos conversar. Volta na próxima da semana. Grande abraço para vocês e até lá.